Assisti o segundo episódio de Mais to Born e eu estou aqui pra gente falar um pouquinho sobre o que eu achei desse segundo episódio. E eu já começo esse vídeo falando sobre uma observação desse segundo episódio em relação ao primeiro. Segundo o My Drama List, o segundo episódio conseguiu uma nota maior do que o primeiro episódio. Será que isso seria por conta de um beijo realmente bem dado ou porque o segundo episódio é realmente melhor do que o primeiro? Vou responder por mim, tá? Não sei se esse foi o motivo da galera votar. Pra mim, esse segundo episódio foi melhor do que o primeiro, sim. Se vocês tiverem visto a minha análise do primeiro episódio, uma coisa que eu pontuei negativamente foi em relação ao roteiro. Exatamente sobre a quantidade de informação que foi passada logo naquele início, o que deixou o episódio muito corrido e muito confuso. Nesse segundo episódio, a gente ainda sofre desse mal? Sim, a gente ainda tem muita informação sendo passada. Porém, como é um BL de 12 episódios, pressupõe-se que ainda estamos na introdução. Teremos pelo menos 3 episódios focados nisso, né, na introdução. E aí depois a gente vai ter uns 5, 6 episódios focados no desenvolvimento. Então vamos passar um paninho ainda pelo fato de estarmos na introdução, né? Então, todas as informações que estão sendo colocadas nesses episódios de início serão trabalhados no decorrer da história. Esse segundo episódio focou em pelo menos 5 pontos principais. Primeiro, que a ideia central da história é o relacionamento do Sorn e do Jun. Segundo ponto que foi focado nesse segundo episódio, a preocupação do Tai, né, que é o personagem do Yeon, com o Jun. Outro ponto, né, também falado nesse segundo episódio foi uma pincelada ali na relação do Put com o Yi, já vendendo aí o Put como um tremendo de um safado. Outro ponto também foi a relação do Sorn com a Penny. E o último ponto tocado foi sobre o casal secundário. Isso sem falar nesse entregador que apareceu do nada. Sei não. Entenderam, gente, quando eu digo que são muitos assuntos em um único episódio? Pois é. Saímos desse episódio com todos os assuntos deixando muito mais dúvidas do que explicações. Mas apesar da gente ter saído com dúvidas, a gente também já saiu com algumas informações. Por exemplo, como eu citei a relação do casal principal. A gente ainda não entende claramente, principalmente o que se passa na cabeça do Sorn. Mais uma coisa o episódio já deixou claro, né? Os dois se querem. Apesar da história até aqui bater bastante na tecla do Sorn ser apenas o professor do Jun, as entrelinhas do episódio já deixam muito claro duas coisas. A primeira é que o Jun já está apaixonado pelo Sorn. E a segunda é que os sentimentos do Sorn para com o Jun vão além de sexo. Tem muito cuidado, muita preocupação e até mesmo ciúmes. Em relação ao Tai cuidar do Jun, precisamos que isso seja mais aprofundado, né? Por que o pai do Jun pediu pro Tai cuidar dele? Como que funciona nessa relação do Tai com o Jun? Quando surgiu? Isso a gente vai ter que aguardar. Sobre a relação do Sorn com a Penny, como a gente viu no primeiro episódio, os dois têm um caso. Inclusive, isso é reforçado, né, nesse segundo episódio. Porém, o Sorn tá pegando o Jun e a Penny aparentemente também se envolve com outras pessoas. Detalhe no caso dela com uma mulher. Ou seja, a impressão aparentemente que dá a princípio é que ambos personagens estão tentando fugir deles mesmos, mantendo ali uma relação de fachada, porém às escondidas eles revelam quem eles são de verdade. Mas o que eu mais gostei realmente nesse segundo episódio foi em relação ao casal secundário. Nessa cena aqui a gente tem os dois sentados juntos nesse sofá. E aí o Tai dá um beijo no Champ. Durante todo o episódio a gente viu o Tai investindo, né, no Champ. Mas a todo momento a gente viu aí o Champ meio que saindo pela tangente. Mas mesmo assim eles continuam tendo uma relação muito próxima. O que faz a gente se perguntar o porquê que o Champ tá colocando essa barreira. E aí quando eu vi a cena deles sentadinhos, né, com o Champ assistindo esse filme antigo, eu super entendi a referência. O filme que o Champ tá assistindo, gente, chama-se Scarlet Street, lançado lá em 1945, que era ali o auge do lançamento das revistas do estilo pulp, que é exatamente o estilo de produção dessa série, né? Se não sabe o que eu tô falando, vai no meu review do primeiro episódio e você vai entender. Pois bem, este filme aqui conta a história de uma artista chamada Chris, que acaba se apaixonando perdidamente por uma femme fatale chamada Kitty.
O Chris era um homem mais velho, não era nenhum padrão de beleza. E a Kitty era uma mulher maravilhosa. E o Chris, mesmo lutando contra os seus sentimentos, acaba se apaixonando por ela. E, surpreendentemente, é correspondido. Os dois começam a ter um romance, porém, no fim das contas, era tudo mentira. E essa cena que o Champ está assistindo são exatamente as cenas onde toda a história é desmascarada. A Kitty, na verdade, só estava manipulando e usando o Chris para conseguir o que ela queria, que no caso era dinheiro. E que, na verdade, ela era apaixonada por um homem muito mais novo e que era ali um padrãozão de beleza, né? Que era o Johnny. Moral da história do filme. Tudo aquilo aconteceu porque o Chris achou que poderia ser amado pela Kitty, mesmo vendo claramente que ele não era o padrão para uma mulher como aquela. Entenderam como que funciona a cabeça do Champ? Ele, emocionado assistindo essa história, e todas as suas atitudes no decorrer do primeiro e do segundo episódio, meio que demonstram que ele não aceita o amor, né, do Tai, exatamente por se achar inferior. E por achar que uma pessoa daquele tipo só se aproximaria dele para usá-lo. E que, na verdade, o Tai nunca se apaixonaria por alguém como o Champ. Então, para evitar dores futuras, ele coloca as barreiras. Mas, assim como o Christie, né, no final desse episódio, a gente observou que ele não conseguiu ali se controlar e acabou se rendendo ao beijo do Tai. Então, essa é a minha cena favorita desse episódio, tá bom? Essa é a cena do beijo do Sorny com o June. Porque a cena do beijo desse episódio veio exatamente para nos provar que a cena do beijo lá do primeiro episódio, que o pessoal tava falando que beijo horroroso, era ruim de propósito, né? Assim como eu falei na análise do primeiro episódio, o beijo ali tinha que ser ruim exatamente porque a gente está falando de um Junin que ainda está aprendendo a beijar. Então essas são as duas cenas favoritas para mim nesse episódio. Esse segundo episódio acaba deixando muito claro que a gente tem alguns problemas de atuação, né, em relação a alguns atores. A gente tem também alguns probleminhas de roteiro, mesmo levando em consideração o gênero da obra, eles dão algumas escorregadas. Eu arriscaria... Não vou arriscar ainda. Tá muito cedo. Vamos esperar um pouquinho mais. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse segundo episódio? Bora continuar firme e forte?